Olá, Leão. Há uma força em movimento agora que você não pode parar. Uma energia que já começou a agir nos bastidores da sua vida. Ela está movendo peças, mudando pessoas e transformando situações. Essa força tem um objetivo: acabar, de uma vez por todas, com aquele problema que vem roubando sua paz, escondendo seu brilho e ocupando um espaço na sua mente que deveria ser livre. Você não terminará este ano carregando esse fardo. Isso já foi decidido. Não por você, não por mim, mas por algo muito maior que sabe que você já sofreu o suficiente com isso. O problema de que estou falando é um que você conhece muito bem. É aquele que te tira o sono. Aquele que te faz sentir pequeno quando você deveria se sentir grandioso. Aquele que te força a esconder partes de si mesmo para manter uma falsa paz ou uma situação que deveria ter terminado há muito tempo. Pode ser um relacionamento que te diminui. Pode ser uma situação no trabalho onde seu valor não é reconhecido. Pode ser um hábito interno de se machucar que te impede de brilhar plenamente. Podem ser pessoas que roubam sua luz, mas nunca a retribuem. Você sabe exatamente do que se trata. E eu sei que você sabe, porque seu coração acelerou ao ler o título deste vídeo. O que vou lhe contar mudará completamente a sua perspectiva sobre esse problema. Durante todo esse tempo, você provavelmente pensou que era sua responsabilidade resolvê-lo. Que precisava encontrar o plano perfeito, dizer as palavras certas, fazer as melhores escolhas para finalmente pôr fim a essa situação. E enquanto se culpava por não conseguir resolvê-la, o problema só crescia, ocupando cada vez mais espaço na sua vida e na sua mente. Mas a verdade é que esse problema nunca foi seu para resolver sozinho. Você estava tentando carregar um fardo pesado demais para uma pessoa só, por mais forte que você seja. Mas agora algo mudou. As forças do universo se alinharam de uma maneira específica. Elas garantem que esse problema seja resolvido antes da chegada do novo ano. E não é porque você finalmente descobriu como resolvê-lo. É porque o prazo final chegou. O tempo em que esse problema podia existir na sua vida acabou. E quando o tempo acaba, as coisas se resolvem de maneiras que você nem sequer poderia planejar ou imaginar. Você consegue sentir essa pressão crescente. Essa sensação de que algo precisa explodir, se resolver, ser decidido de uma vez por todas? Léo, deixe-me explicar o que realmente está acontecendo. Nos últimos meses, você sentiu esse problema se intensificar. Ele se tornou mais presente, mais incômodo, mais impossível de ignorar. E você provavelmente interpretou isso como uma piora da situação, um sinal de que as coisas estão saindo do controle. Mas, na realidade, o oposto está acontecendo. Quando um problema está prestes a terminar de vez, ele sempre se intensifica pouco antes. É como o último suspiro de algo que está morrendo. É a luta final antes de se render completamente. Pense nisso. Quantas vezes na sua vida você viu situações ficarem muito intensas pouco antes de se resolverem completamente? Relacionamentos que explodem em uma grande briga e terminam repentinamente, libertando ambas as partes. Situações de trabalho que chegam a um ponto crítico e se resolvem de repente por meio de uma demissão, uma mudança de emprego ou uma nova oportunidade que surge do nada. Conflitos internos que machucam por anos, de repente, em um momento de compreensão, desaparecem por completo. Isso não é sorte. É a forma natural como os problemas terminam quando chegam ao fim do seu ciclo. E este problema específico na sua vida chegou ao fim do seu ciclo. Talvez você ainda não perceba, pois está imerso na intensidade, no meio da tempestade. Mas eu lhe digo, de fora, com uma visão clara, que este problema está em seus últimos dias. As próximas semanas trarão o resultado que você tanto espera, pelo qual tanto reza e tanto deseja. E quando chegar, será tão definitivo, tão completo, tão certo que você se perguntará como conseguiu viver tanto tempo sob o peso deste problema. Para os leoninos nascidos entre 23 de julho e 1º de agosto, o que está terminando é uma situação em que seu valor não foi reconhecido e você teve que se diminuir para caber em espaços pequenos demais para a sua grandeza. Para os nascidos entre 2 e 12 de agosto, o que está terminando é um relacionamento em que você se entregou completamente e recebeu muito pouco em troca. E para os nascidos entre 13 e 22 de agosto, o que está terminando agora é um hábito interno de medo que os impedia de aceitar plenamente o seu poder e brilhar sem pedir desculpas. Mas, independentemente do seu período de nascimento,
Todos os leoninos compartilham a mesma experiência. Neste momento, você está se libertando de algo que o mantinha preso a uma versão menor de si mesmo. Você está sendo libertado para finalmente preencher o espaço que sempre lhe pertenceu por direito. Você está recuperando seu brilho natural, que foi temporariamente ocultado por situações e pessoas que não conseguiam lidar com tanta luz. Agora, há algo muito importante que você precisa entender sobre esse desfecho. Você tem uma escolha importante a fazer. O problema vai acabar. Isso não é mais uma questão. Mas como ele vai acabar depende de você. Você pode participar desse desfecho tomando as decisões que seu coração já sabe que precisa tomar, dizendo as verdades que você tem guardado dentro de si, dando os passos que você tem adiado. Ou você pode deixar o universo dar um fim nisso por você. E quando o universo dá um fim a algo, ele o faz de uma maneira muito mais dramática e complexa do que se você tivesse dado o primeiro passo. Imagine uma pressão que vai se acumulando. Se você abrir a válvula conscientemente, a pressão será liberada de forma controlada. Se você deixar a pressão continuar aumentando sem fazer nada, ela acabará explodindo de uma maneira que você não conseguirá controlar. O resultado final é o mesmo. A pressão é liberada, o problema é resolvido. Mas a experiência é completamente diferente dependendo se você age ou apenas reage. E aqui está o porquê disso ser especialmente importante para você, Leão. Você nasceu para liderar, não para ser liderado. Você nasceu para escolher ativamente o seu caminho, não para ser arrastado pelos acontecimentos. Sua dignidade, seu orgulho saudável, seu amor próprio. Tudo isso exige que você assuma a liderança no seu próprio desfecho. Que você não espere até que as circunstâncias o forcem, mas que dê o primeiro passo e encerre o que precisa terminar nos seus próprios termos. Eu sei que você está com medo. Medo de que, se terminar com isso, haverá um vazio que você não saberá como preencher. Medo de magoar pessoas de quem você ainda gosta, mesmo que elas te magoem. Medo de fazer a escolha errada e se arrepender depois. Medo de perder algo que talvez nunca mais encontre. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Esse medo é maior do que a dor de continuar vivendo com esse problema. É maior do que a dor de se sentir menor a cada dia. É maior do que a agonia de ver sua luz se extinguir. A resposta é não. E você sabe disso. O medo de terminar é sempre menor do que a dor de continuar. Sempre, sem exceção. Mas o medo grita mais alto, ocupa mais espaço, parece mais real. Enquanto a dor, depois de tanto tempo, você aprendeu a aceitar como normal, a conviver com ela, a concordar que faz parte da vida. Mas não faz. Não deveria fazer. E não fará mais parte depois que esse problema terminar. Leão, você merece viver sem esse fardo. Você merece acordar sem que esse problema seja seu primeiro pensamento do dia. Você merece ir para a cama à noite sem que seja seu último pensamento. Você merece rir sem que uma sombra de preocupação se esconda sob sua alegria. Você merece brilhar sem ter que verificar se seu brilho está incomodando alguém. Você merece ser amado exatamente na mesma medida em que ama. Você merece ser valorizado na mesma proporção do valor que oferece. Você merece respeito, admiração, reconhecimento, não porque seja egoísmo desejá-los, mas porque é justo. E a justiça finalmente está chegando. Não a justiça como vingança contra aqueles que lhe fizeram mal, mas a justiça como o retorno do equilíbrio natural em sua vida. Como a remoção do que não deveria estar lá, como o retorno a um estado de paz onde você não precisa lutar para ser visto, ouvido, valorizado. Onde sua presença é naturalmente celebrada, não apenas permitida. Onde seu brilho ilumina, não incomoda. Acabar com esse problema liberará uma enorme quantidade de energia que está atualmente presa, tentando mantê-lo sob controle. Energia que você usa todos os dias para administrar essa situação, para tentar fazê-la funcionar, para suportar o insuportável. Quando isso terminar, você sentirá uma leveza que nem se lembrava mais ser possível. Descobrirá que tem muito mais energia disponível para criar, amar, viver, brilhar. Porque você não estará mais desperdiçando tanta energia apenas tentando sobreviver a um problema que não deveria existir. E aqui está algo que vai te surpreender. Depois que esse problema acabar, você vai olhar para trás e se perguntar por que o tolerou por tanto tempo. Será tão óbvio que precisava terminar, tão claro que você merecia algo melhor,
tão evidente que você estava se traindo ao permitir que continuasse. E você sentirá uma mistura de alívio por finalmente ter acabado e frustração consigo mesmo por ter deixado isso se prolongar. Mas não se culpe quando esse momento chegar. Você estava no processo. Você estava aprendendo as lições que precisava aprender com essa experiência. E agora que as lições foram aprendidas, o problema finalmente pode desaparecer. Leão, nos próximos dias e semanas, você começará a ver sinais claros de que o fim está próximo. Situações que criarão pontos de decisão inevitáveis. Conversas que forcarão a revelação de verdades. Oportunidades que lhe darão outras opções além do que existe agora. Pessoas que mostrarão suas verdadeiras intenções de maneiras que não deixarão espaço para dúvidas. Todas essas coisas não estão acontecendo para torturá-lo, mas para tornar o fim mais fácil, o fim que já está destinado a acontecer. Quando esses momentos chegarem, e eles chegarão, você saberá. Você sentirá que é a hora certa, que o universo está lhe dando a oportunidade que você precisava. E nesse momento, preciso que você seja corajoso, não descuidado, não cruel, não vingativo, mas corajoso o suficiente para fazer o que precisa ser feito, para dizer o que precisa ser dito, para escolher a si mesmo com a mesma força com que sempre escolheu os outros, para proteger a sua paz com a mesma intensidade com que sempre protegeu a paz dos outros. Você não nasceu para viver à sombra de problemas que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. Você nasceu para brilhar, para liderar, para inspirar, para mostrar aos outros o que é possível quando alguém vive de forma autêntica, plena e brilhante. Mas você não pode fazer isso carregando esse problema. Ele precisa ir embora. E vai. Antes do fim deste ano, você estará livre. E quando estiver livre, quando o problema estiver finalmente resolvido, você entrará no próximo ano como uma pessoa diferente, mais leve, mais forte, mais sábia, mais você do que nunca, porque não estará mais gastando energia gerenciando um problema que consumia sua vida. Você usará toda essa energia para criar a vida que sempre quis viver, para ser a pessoa que sempre soube que era sob o peso desse problema. Resolver esse problema também lhe dará clareza sobre muitas outras áreas da sua vida. Por quê? Ao eliminar uma grande fonte de confusão e sofrimento, você consegue enxergar tudo com mais clareza. Decisões que pareciam impossíveis se tornarão óbvias. Caminhos que estavam ocultos se revelarão. Pessoas que você não conseguia julgar adequadamente mostrarão seu verdadeiro eu. É como se o problema fosse uma densa névoa que cobria tudo. E quando ela se dissipa, você finalmente consegue ter uma visão completa da sua vida. E essa visão é mais bela do que você imagina. Existem possibilidades que você não enxergou porque estava muito focado no problema. Existem oportunidades que você deixou escapar porque toda a sua energia foi gasta tentando resolver o insolúvel. Existem pessoas que te admiram e te amam de verdade, mas que você mal notou porque estava obcecado com aqueles que não te valorizavam. Existem talentos e habilidades dentro de você que estão adormecidos, apenas esperando que esse problema seja resolvido para que possam florescer. Léo, preciso que você confie em mim quando digo que o que vem depois que esse problema for resolvido é muito, muito melhor do que o que você tem agora. Você não perderá nada de valor real. Você só perderá o que já estava te machucando. E no espaço que isso deixará vazio, coisas verdadeiramente boas poderão entrar. Pessoas que te merecem, situações que te honram, oportunidades que reconhecem o seu valor, experiências que te fazem sentir verdadeiramente vivo. Mas você precisa deixar ir. Precisa aceitar o fim. Precisa parar de tentar salvar algo que o universo já decidiu que deve morrer. Precisa aceitar que alguns capítulos precisam terminar para que novos possam começar. E este capítulo, este problema que te assombrou, chegou ao fim. As próximas semanas escreverão o desfecho. E então um novo capítulo começará. Onde você é livre. Onde você brilha sem nada no seu caminho. Onde você vive a vida que sempre mereceu. Digo isso não como uma possibilidade, mas como uma certeza. Não como esperança, mas como uma previsão. Você não terminará o ano com esse problema ainda ativo em sua vida. Ele terminará. A única questão é: você participará ativamente desse fim ou apenas observará enquanto o universo resolve por você? Você assumirá o controle e o encerrará com dignidade e poder? Ou esperará até que as circunstâncias o forcem a isso? Eu sei qual escolha quero que você faça.
Quero que você haja, que seja o protagonista, que use seu poder leonino natural para declarar o fim do que precisa terminar. Mas a escolha é sua. E seja qual for a escolha, o resultado final é o mesmo. Esse problema termina antes do fim do ano. Essa é uma garantia que posso lhe dar com absoluta certeza. Nas próximas semanas, fique atento aos sinais. Preste atenção às oportunidades de encerramento que surgirem. Ouça sua voz interior quando ela lhe disser que chegou a hora. E quando sentir que o momento é certo, haja não com raiva, não com desespero, mas com a calma certeza de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Expresse suas verdades com firmeza, mas sem crueldade. Faça suas escolhas com clareza, mas sem orgulho. Encerre o que precisa ser encerrado com respeito por todos os envolvidos, inclusive por você. E então prepare-se para a leveza, para o alívio, para a sensação de liberdade que surge quando você finalmente se livra de um peso que carrega há muito tempo. Prepare-se para reencontrar partes de si que estavam adormecidas sob a pressão desse problema. Prepare-se para brilhar mais do que nunca agora que nada mais bloqueia a sua luz. Leão, você está no fim de uma fase e no começo de outra. O problema que te machucou está em seus últimos dias. A liberdade que você merece está a caminho. A versão de você que pode viver plenamente sem esse fardo está prestes a surgir. E quando o ano terminar, em 31 de dezembro, você olhará para trás e verá com perfeita clareza que este foi o ponto de virada. Foi quando tudo mudou. Foi quando você finalmente se libertou. Compartilhe nos comentários, de forma simples. Estou pronto, para o encerramento. Você não precisa explicar qual é o problema nem dar detalhes. Apenas diga que está pronto, para permitir que o que precisa terminar, finalmente termine. Essa declaração pública fortalecerá sua intenção e conectará com outros leoninos que também estão passando por encerramentos necessários. Inscreva-se no canal agora, porque quando esse problema terminar, você precisará de orientação sobre como seguir em frente na nova vida que se abrirá diante de você. Estarei aqui compartilhando conteúdo sobre como se reconstruir após grandes términos, como proteger a paz conquistada com tanto esforço e como reconhecer e atrair o que você realmente merece. Ative as notificações para não perder nada que possa apoiar sua transformação contínua. Este é o fim de algo que nunca deveria ter durado tanto e o começo de tudo que sempre deveria ter sido seu. O problema termina. Você segue em frente melhor, mais forte, mais livre. E quando o relógio marcar meia-noite no último dia do ano, quarta-feira, 31 de dezembro, você entrará no novo ciclo completamente livre, pronto para brilhar sem nada no seu caminho, sem peso, sem problemas que não lhe pertencem. Esta é a sua libertação, Leão, e ela está chegando agora.